E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, hoje é dia 25 de junho, leremos o capítulo 25 do livro de Provérbios. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, a compreensão necessária para aplicá-la na minha vida, na vida da minha família, e que possamos ser úteis para que a tua palavra chegue a mais e mais pessoas, se assim for sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Bem, temos no capítulo 25 do livro de Provérbios 28 versículos. Diz assim o primeiro versículo: São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Sexto versículo do capítulo 25 do livro de Provérbios. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois no fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Nono versículo. Pleiteia a tua casa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Décimo, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Repetindo o versículo 10 de Provérbios, capítulo 25. Para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. 11º versículo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. 12º. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. 13º. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, o que refrigera a alma dos seus senhores. 14º. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. 15º versículo de Provérbios, capítulo 25. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. 16º. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. 17º. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. 18º. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. 20º versículo do capítulo 25 de Provérbios. Como quem se despede num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. 21º. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22º. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. 23º. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. 24º. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. 25º versículo do capítulo 25 de Provérbios. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. 26º. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso.
27º, comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Bem, capítulo 25, 28, Provérbios. Maravilhosas sequências que se complementam, versículos que, um após outro, complementam aquilo que foi dito. Analisemos então. Primeiro versículo. São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ora, nos faz buscar, enxergar através do ponto de vista de um rei. O plebeu buscava sobreviver. E o rei que tudo tinha? O rei humano, o que deveria fazer com o seu tempo? Ora, a glória de Deus é encobrir as coisas. A glória dos reis é esquadrinhá-las. Buscar conhecer, beber na fonte eterna da sabedoria para poder bem julgar, aplicar diante do seu povo, quando necessário fosse. O quarto diz assim: tira da prata a escória, e sairá vaso para os ourives. Repetindo, tira da prata a escória, e sairá vaso para os ourives. O quinto diz assim: tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Ou seja, ele compara aqui um perverso, um ser ruim, que vive na presença do rei, por exemplo, um mau conselheiro, com a escória que é necessário ser retirada da prata para que surjam as belas peças na mão dos ourives. O sexto, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. Sétimo, que o complementa, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. Se você se engrandecer e se colocar sempre no topo, a tendência é queda. Mas se você souber viver na humildade e você se destacar, o convite não é para descer, é para que você suba. A sabedoria vinda do alto, o conhecimento, a sua busca por inteligência e o aplicar dela, se fizer com que eu e você tenha, entre aspas, algum valor, se você se transformar num especialista, esse especialista terá mais valor do que aquele que não teria mergulho na especialidade. O mediano vive na média, o especialista é buscado e tem um custo justificável o seu conhecimento. O 11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de pedra, assim a palavra dita a seu tempo. O 12, como pendentes e joias de ouro puro, assim é um sábio repreensor para o ouvido atento. Parece mercado financeiro, tem que ter o time certo. Não basta ver qual é o lado que está indo ativo. Você tem que observar o time certo, a hora certa. Maçãs de ouro em salvas de pedra, assim a palavra dita a seu tempo, diz a palavra do Senhor. E o sábio repreensor para o ouvido atento vale ouro. Que Deus nos abençoe e proteja. Essa palavra possa nos assistir durante toda essa semana. Que Deus nos abençoe, é o que desejo. Em nome de Jesus.